Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. A ansiedade é um dos males do século XXI. Como identificar e combater a ansiedade? É o que se propõe o médico psiquiatra Diogo Teles Correia, psicoterapeuta e professor auxiliar com agregação da Faculdade de Medicina de Lisboa. Muito bem-vindo de novo à RDP Internacional. Neste livro, A Ansiedade nos Nossos Dias, creio que podemos começar talvez pelo ponto zero. O que é que estará na base de tudo? Perguntava-lhe se era o medo. Será assim ou não? A ansiedade, a base, a ansiedade, o que nós chamamos para ansiedade é uma manifestação que tem vários eixos, ou seja, que tem várias características. Eu diria que o medo é uma característica central, é a característica cognitiva, a característica do pensamento, a característica do pensamento. Portanto, é um medo caracterizado por não ser proporcional às circunstâncias que vão ocorrendo, um medo que muitas vezes nem sequer tem um objetivo específico. Ou seja, a pessoa está permanentemente em medo, com medo de muitas vezes nem sabe de quê. Ok? E, portanto, medo de tudo. Este medo, ao contrário daquele medo normal, todos nós temos de vez em quando algum medo, o medo de uma prova académica, o medo de falhar. Muitas vezes nós temos medos específicos de determinadas questões, não é? Do desconhecido. Agora, uma pessoa com ansiedade está permanentemente com medo. É uma doença, a ansiedade. A ansiedade é uma doença e começa com este tal medo, com esta tal ansiedade nós chamamos psicológica, e depois é um medo que se vai traduzir, que vai conduzir talvez à manifestação mais premente e mais assustadora da ansiedade, que é a manifestação física. Okay? De que forma? A ansiedade, a parte física da ansiedade pode-se manifestar por várias circunstâncias, o coração bater mais rápido, dificuldade a respirar, tremer, horas. Isso são sintomas de quem está apaixonado. Também. Reparece tudo o que isso... Sim. Portanto, os sintomas físicos da ansiedade patológica, não é? São muito semelhantes aos sintomas da ansiedade dita normal. Quando a pessoa está apaixonada, não é? Quando a pessoa tem determinadas circunstâncias ansiogénicas, como um exame, como uma prova, como uma entrevista com alguém muito importante, por exemplo, no seu caso, não sei, é normal que nós estejamos com uma certa ansiedade, não é? Agora, o que acontece é que a ansiedade passa de uma coisa adaptativa, portanto, nestes casos, é uma coisa normal que até adapta. Portanto, nós imagino que temos uma prova académica, até é positivo ficarmos mais ativados, não é? O nosso coração bater um bocadinho mais rápido, o sangue bombear mais rápido para o nosso cérebro, é normal e até adaptativo. A questão é quando a pessoa fica permanentemente neste estado, não é? E sem uma causa, o tal medo do medo de tudo, o medo do nada, o medo do desconhecido. Por exemplo, os atores na véspera de uma estreia têm manifestações também desse género, com certeza. Portanto, que é normal, portanto. O que caracteriza os sintomas psiquiátricos, ou seja, os sintomas das doenças psiquiátricas, é que não existe muitas vezes um limite muito fixo entre aquilo que é anormal, aquilo que é normal e aquilo que é normal. Portanto, uma ansiedade... Não há balizas. Não há balizas muito tão objetivas como há, por exemplo, nas outras doenças. Portanto, quando nós temos uma doença do coração, não temos dúvidas nenhumas, o coração não está a funcionar, não está a bombear o sangue, ou bate demais, ou bate a um ritmo inadequado, descontrolado. Portanto, o coração não funciona como deveria funcionar. Agora, quando nós falamos de psicologia e de comportamento e de emoções, as coisas são mais complexas, não é? São muito menos lineares. São muito menos lineares e muito mais subjetivas. E, portanto, as balizas entre o que é uma doença psiquiátrica e o que é que não é muito mais complexo. E eu batalho muito nesta linha e, portanto, o que nós consideramos que é a doença psiquiátrica, é tudo aquilo que a partir de determinado momento provoca um sofrimento e uma incapacidade que a pessoa deixa de ter capacidade, deixa de conseguir funcionar. E deixa de poder controlar a sua própria vida? Deixa de poder controlar sozinho a sua própria vida e, portanto, precisa de pedir ajuda. E para mim aqui é quando começa a doença psiquiátrica. E okay? dá-se o primeiro passo com alguma facilidade ou
há um certo travão, há um certo acanhamento de ir até ao médico. Exatamente, portanto esse é um dos problemas. Na ansiedade é muitíssimo frequente essa questão, exatamente porque os sintomas aparecem na parte mais física, não é? E portanto junta-se aqui o preconceito, não é? O preconceito que todas as pessoas que sofrem de patologia ou de questões a nível do foro psicológico, do foro psiquiátrico, do foro mental, portanto que ainda existe um certo preconceito, ainda bem que já não existe, sobretudo nos centros mais urbanos e onde há mais civilização, não existe tanta. Nas zonas mais rurais existe muitíssima, e junta-se este preconceito à situação de haver manifestações físicas. Então as pessoas, se tem manifestação física, se eu sinto o meu coração bater mais rápido, se eu sinto tremores, se eu sinto enjoos, se eu sinto diarreia, se eu passo a vida na casa de banho, é porque alguma coisa funciona mal no meu corpo. Então eu vou ao cardiologista, eu vou ao gastroenterologista, eu vou ao neurologista, eu vou a uma série de especialistas. Para dissipar. Para tentar, primeiro, investigar, que é outra das questões muito prementes nos doentes com ansiedade. Porque, além dos sintomas físicos, os doentes com ansiedade ficam com ideias fixas de que têm algum problema, o medo de morrer, o medo de lhes acontecer alguma coisa. O que agrava a ansiedade. O que agrava a ansiedade. E cria-se aqui um ciclo, não é? Um ciclo, portanto, a pessoa tem sintomas físicos provocados pela ansiedade, catastrofiza esses sintomas físicos, essa catastrofização vai aumentar a ansiedade. E, portanto, cria-se aqui um ciclo. E, portanto, muitas das vezes, eu diria que a grande maioria das vezes, os pacientes acabam por ir primeiro a outros especialistas. Apenas depois de muitas visitas repetidas aos especialistas e muitas vezes de medicamentos utilizados para a tensão arterial, para os tremores, para uma série de questões, para a parte gastrointestinal, para os gases, para essa situação toda, é que muitas vezes com o falhanço de todas estas terapêuticas é que o médico especialista diz: eu acho que isto realmente é um problema psiquiátrico e você tem que ir ao psiquiatra. Resposta: estou maluco. Resposta do doente: estou maluco. O senhor está a dizer, o doutor está a dizer que estes sintomas são todos da minha cabeça. E o médico não pode cair no erro, e eu sou professor e quer dizer, eu passo a vida a sublinhar aos meus alunos: vocês, por favor, não digam que os sintomas são da cabeça dos pacientes, porque os sintomas existem. Um doente com ansiedade sente de facto o coração bater mais rápido, sente suores, sente tremores, vai à casa de banho, tem diarreia. Ok? Ou obstipação, portanto, prisão de ventre. Portanto, os sintomas existem e nós nunca devemos dizer que o doente que os sintomas são da cabeça dele. Existe a tentação, quando um médico muito técnico, não é? Vai investigar, tem os exames do coração todos normais, tem os exames dos intestinos todos normais, diz: olha, isso é da sua cabeça, você vai relaxar, vai descansar, que isso passa tudo. Isso é da sua cabeça, ou seja, isto é dar um atestado de loucura ao paciente e aumentar a sua culpabilidade. Então, mas isto é da minha cabeça? Então, mas eu tenho que fazer agora um esforço e isto passa tudo. E o doente tenta e, claro que não consegue. Então, portanto, como é que se consegue dar a volta? Como é que se consegue? E é assim que eu digo aos meus alunos. Vocês digam: eu compreendo o sofrimento que você está a ter, os sintomas são reais, o que não significa que eles não estejam a ser ampliados e provocados pela sua ansiedade, pelo seu nervosismo. Mas eles existem e têm que ser tratados. Mas tratados é igual a controlados ou não? Tratados é uma boa pergunta. Os sintomas psiquiátricos e as doenças psiquiátricas, e é algo que as pessoas perguntam: como é que se tratam? A pessoa tem um tratamento que nós consigamos eliminar completamente a causa? Assim como a definição dos problemas mentais é complexa, o tratamento também é, não é? Porque os problemas mentais, quer dizer, a ansiedade, a depressão e até os problemas mentais mais graves, como por exemplo a esquizofrenia, que são sintomas, são doenças muito mais graves, não é? Mais complexas. Todas as situações psiquiátricas dependem de fatores biológicos, dos genes que nós herdamos dos nossos pais, e de fatores ambientais, do stress que nós vamos tendo no dia-a-dia, das situações que nós vamos vivenciando, situações traumáticas muitas vezes. E, portanto, tudo isto se conjuga, não é? Eu costumo dizer que existe uma dança entre a biologia e os fatores ambientais, portanto, a nossa biologia e os fatores ambientais, para provocarem as doenças mentais.
O que nós vamos tentar fazer é tentar controlar de alguma forma as causas biológicas, os neurotransmissores que estão aqui de alguma forma descontrolados e que com medicação conseguem de alguma forma ser Atenuados? controlados de alguma forma, e depois os fatores mais psicológicos, que através da psicoterapia nós conseguimos tentar ajudar a pessoa a reagir de uma forma mais adequada aos fatores do dia-a-dia que muitas vezes nós não conseguimos mudar, não é? Há fatores no dia-a-dia, o stress do trabalho, trabalhos que são, quer dizer, impossíveis muitas vezes de controlar, vidas familiares complicadas, Divórcios, por divórcios, mortes dos filhos, por exemplo, quer dizer, há situações de vida que são dramáticas e que nós não conseguimos controlar. E, portanto, nós ajudamos o paciente a controlar os seus sintomas. Não conseguimos eliminar as causas muitas das vezes, não é? Portanto, eu acho que isso é ficção, ok? A pessoa dizer, eu vou tratá-lo e você nunca mais vai ter nada, é impossível muitas das vezes. Mas isso também não dá um certo ar de derrotismo à questão? Vamos lá ver. Não, porque nós muitas das vezes, o facto de nós conseguirmos ajudar o paciente a controlar os sintomas durante uma fase e a controlar e ajudar a controlar, ajudar a superar e a reagir melhor a determinadas situações da sua vida, vai fortalecer o próprio paciente e pode significar que o paciente sozinho consiga não permitir que os sintomas psicológicos o voltem a afetar de uma forma tão intensa que chegue para ser diagnosticada uma depressão. Portanto, isto é complexo, uma depressão, uma ansiedade. Ou seja, nós podemos controlar os sintomas durante um período e ajudar o paciente a reorganizar a sua vida durante um período que faça com que o paciente consiga sozinho, a partir de determinada altura, sem medicação e sem ajuda psicoterapêutica, consiga sozinho ir superando as suas questões do dia-a-dia. Mas ele tem que identificar em primeiro lugar as origens. Muitas das vezes é possível identificar as origens, ok? As origens, quando elas são muito, imagine uma ansiedade ou uma depressão, quando é muito reativa a um fator do dia-a-dia, um fator de vida, por exemplo, no caso da ansiedade. Há situações que são muito reativas a situações de vida, que é a situação do stress pós-traumático. É uma perturbação da ansiedade também. Nós ouvimos muitas vezes falar dessa história depois de uma guerra. Exatamente. Na guerra colonial há muitos portugueses que foram ex-soldados que sofrem desse trauma, desse stress pós-traumático. E neste livro, Na Ansiedade nos Nossos Dias, este livro que eu apresentei, que eu fiz, portanto, no capítulo exatamente do stress pós-traumático, porque este livro tem vários capítulos com as várias perturbações de ansiedade, em que os próprios psiquiatras reorganizam de forma a conseguir compreender melhor estas perturbações, e no capítulo da perturbação de stress pós-traumático, o caso que nós apresentamos é exatamente uma pessoa que passou por uma situação de guerra. E, portanto, o que é que acontece no stress pós-traumático? Existe, muitas vezes a pessoa funciona lindamente, nunca teve problema nenhum psiquiátrico, e perante determinado estímulo dramático, como é o caso de uma situação de guerra, em que a pessoa assiste pessoas a morrer, assiste amigos a morrer, assiste amigos a ficarem estropiados, portanto é uma situação gravíssima. E atenção que estas situações traumáticas não acabaram, não é? Nós temos muito recentemente uma situação dramática, que é o caso do terrorismo, não é? E portanto há pessoas que ficaram tocadas para o resto da vida por terem assistido a situações destas. Ou eventualmente até terem sido vítimas. Ou até terem sido vítimas. E portanto, há uma situação de vida dramática que vai mexer na nossa biologia cerebral e nos vai marcar para o resto da vida. E as pessoas, a partir daquele momento, passam a ter uma perturbação de ansiedade que muitas vezes os vai acompanhar com a pessoa a ficar ansiosa permanentemente, com a pessoa a reviver a situação traumática permanentemente, com a pessoa a ter lembranças, tudo lhe faz lembrar. Pesadelos, houve um comboio, faz-lhe lembrar as metralhadoras, portanto, é uma situação muito complicada. E, portanto,
aqui nós temos que ajudar a pessoa, temos que medicar a pessoa. A pessoa não consegue, não está a medicar. É impossível. Ou seja, este sofrimento supera a capacidade do homem funcionar. E, portanto, a pessoa tem que ser ajudada não só com psicoterapia, mas com medicação. E, portanto, nós podemos eliminar, neste caso, a causa que deu origem a esta perturbação? Não conseguimos. E, portanto, nós temos é que ajudar a pessoa com os meios que nós temos, psicoterapia e farmacologia, a viver o seu dia-a-dia. Há muitas situações, por exemplo, de tiroteios nos Estados Unidos que envolvem ex-fuzileiros que estiveram em missões no Iraque ou no Afeganistão. Isso justifica tudo, ou não? O que me está a dizer é que as pessoas podem ter ficado com alguma situação do foro mental que possa justificar os seus comportamentos, não é? Pronto. É possível, é muito possível que tenha de facto havido uma situação de trauma e que a pessoa, imagina, tenha ficado com uma situação de stress pós-traumático tão grave que numa situação qualquer que aparentemente não provoca ameaça, não é? Eles sejam completamente ativados. Muitas vezes estas pessoas têm acesso a armas. Então nos Estados Unidos é facílimo. Então nos Estados Unidos é facílimo e, portanto, estas pessoas que estão perturbadas sentem-se ameaçadas e é muito natural que peguem nas armas e desatem aos tiros, não é? Portanto, isto pode acontecer e, portanto, eu acho que estas pessoas deviam ser sinalizadas, tratadas convenientemente e perder o acesso às armas, nomeadamente. Nos Estados Unidos é uma situação dramática, não é? Enfim, é difícil. Há uma canção do António Variações que se chama Estou Além, penso que toda a gente conhece, que diz o seguinte em alguns versos: estou bem onde não estou, só quero ir onde não vou. São sinais de ansiedade? Podem ser sinais de muita coisa. Aliás, o Júlio Isidro até dizia que estas letras do António Variações eram pequenos tratados filosóficos. Portanto, eu acho que essa frase pode nos levar para as perturbações de ansiedade, não é? Mas pode nos levar para o outro lado, não é? Primeiramente para as perturbações de personalidade, que podemos ir lá já. Portanto, as perturbações de ansiedade, realmente a pessoa sente-se permanentemente ansiosa e, portanto, muitas das vezes a pessoa diz-me que não consegue estar bem em lado nenhum, que sente a ansiedade, já não consegue ir ter com os amigos, já não consegue estar com a namorada, está permanentemente ansioso, o coração a bater rápido. Muitas vezes estas pessoas evitam inclusive o contacto social, e o contacto com o público em geral, geralmente as situações em que tem mais pessoas, não é? Em que há muitas pessoas. Há uma situação de ansiedade particular que também é tratada neste livro, eu penso que é logo o primeiro caso, que é a perturbação da ansiedade social, e que é uma ansiedade muito dirigida às situações sociais. Portanto, há pessoas que desenvolvem quadros de ansiedade graves que ocorrem sobretudo quando elas são expostas ao contacto social. Mas isso não se pode confundir com fobia? Uma agorafobia, por exemplo? Não, portanto, isto é fobia social, é a mesma coisa, a perturbação da ansiedade social com fobia social, ou seja, é o medo do contacto em público, ou seja, com o contacto social, ou seja, de uma que pode ser uma coisa generalizada. Há pessoas que se ficam fixas em casa, que não conseguem ter contacto com ninguém. Pode ser uma coisa menos generalizada, por exemplo, novos contactos, novas pessoas. E pode ser, por exemplo, que é muitíssimo frequente, isto é frequentíssimo, pessoas que têm dificuldade em falar em público, por exemplo, em situações em que estão a ser avaliadas, palestras profissionais, etc, etc. Portanto, isto é a fobia social ou a perturbação da ansiedade social, que é um tratamento específico. Depois existe uma coisa que é a agorafobia. A agorafobia é medo de sítios públicos. A agora era penso que em grego, era exatamente a praça pública, não é? E, portanto, isto acontece muitas vezes com perturbações de ansiedade em geral, ou seja, as perturbações de ansiedade, por exemplo, a perturbação de pânico, não é? Que é aquela situação em que a pessoa tem crises em que a ansiedade cresce muito, muito rapidamente, em 5, 10, 30 minutos, sobe um cume muito alto, o coração começa a bater, a pessoa começa a sentir-se fisicamente muito mal, começa a achar que está perturbada, começa a achar que vai morrer, e isso vai criar aquele tal ciclo, aumenta a ansiedade, e a pessoa muitas vezes acaba no hospital, não é? A dizer que tem um infarto de miocárdio, ataque cardíaco, etc, etc, faz as análises e está tudo bem.
Mas isso não é o hipocondríaco também, ou não? Isso também é, ou seja, No fundo está tudo ligado. a ansiedade está muito ligada à hipocondria. Aliás, o último capítulo deste livro fala exatamente sobre a hipocondria. Portanto, todas as perturbações de ansiedade estão muito ligadas entre si, ok? Portanto, as pessoas dizem, às vezes compram este livro e dizem: doutor, eu realmente identifiquei-me, mas olha, identifiquei-me com a perturbação de pânico, identifiquei-me com a perturbação de ansiedade generalizada e também me identifiquei com a hipocondria. Como é que isto é? Fiquei um bocadinho confuso. Eu disse-lhe: olha, há de reparar que... É melhor não ler. Não, porque as pessoas gostam porque sentem-se identificadas. E sentem-se informadas, sobretudo. E sentem-se informadas e identificadas. É muito importante. E eu disse assim: olha, tem que ler melhor o primeiro capítulo, porque no primeiro capítulo... os restantes. Não, porque no primeiro capítulo eu sublinho as perturbações de ansiedade, os vários tipos de perturbações de ansiedade são diferenciadas, são delimitadas para uma maior compreensão, porque é perfeitamente normal, e é o que acontece na maioria dos casos, que haja misturas, ou seja, não há um caso puro de fobia social, não há um caso puro de hipocondria, não há um caso puro de perturbação de pânico, não há um caso puro de perturbação obsessiva-compulsiva, geralmente há misturas. Não há situações estanques. Não há situações estanques. Há pessoas que muitas vezes se identificam mais com determinado caso, determinado com outro caso. Para nós é muito importante psiquiatras porque nos pode orientar. Esta pessoa tem uma componente maior aqui deste lado, tem uma componente maior deste lado, então o meu tratamento pode ser mais para este lado ou mais para aquele lado. Mas isto há sempre misturas, não há situações estanques. A ansiedade pode começar na infância. Por exemplo, há muita gente que desvaloriza seguramente isto. A mudança dos miúdos com 2, 3 anos da casa dos pais ou dos avós para a creche. Muito bem. A ansiedade pode começar em qualquer altura. E, como eu lhe disse há pouco, eu tenho pacientes que muitas vezes desenvolvem a ansiedade em adultos, muitas vezes até na sequência de situações traumáticas, mas tenho alguns pacientes com ansiedade crónica, ok? Em muitos casos, geralmente de ansiedade generalizada, e que me aparecem no meu consultório e que me dizem: doutor, eu tenho ansiedade desde que me conheço. Eu sou ansioso desde que me conheço. E o meu pai já era ansioso, o meu avô era ansioso. Eu acho que existe qualquer coisa dentro de mim. É uma hereditariedade. Exatamente. E de facto existe. Ou seja, a ansiedade, como eu disse, como todas as perturbações psiquiátricas, tem uma componente biológica e tem uma componente ambiental. A componente biológica pode, em determinados casos, ser tão forte que as pessoas sentem as situações psiquiátricas, ou ansiedade ou depressão, desde que existem. Esta componente biológica não deve ser confundida com outra coisa que também pode existir, que é a aprendizagem. Eu tenho um pai ansioso, eu posso aprender com os comportamentos dele, inconscientemente, ok? E evitá-los. O pai pode... não, aliás, o pai não tem noção, mas o filho compreende que ele é ansioso e pode aprender. Às vezes é possível controlar, outras vezes não é. Quando não é possível controlar sozinho, não há que ter medo em pedir ajuda, não é? Muitas das nossas questões, e há pouco falávamos nas perturbações de personalidade, não é? Do António Variações, não é? Não estou a dizer que ele tem uma perturbação de personalidade. Não, as letras é que determinam Exatamente. Isso, não é? Agora, aquela coisa que ele dizia, não estou bem, não estou, aquela questão nunca está bem, não é? Nós temos algumas perturbações de personalidade em que são pessoas que realmente têm uma instabilidade tremenda, que nunca se sentem bem, que sentem um vazio permanente, ok? Pode ser uma coisa aflitiva, não é? São pessoas que sentem um vazio tremendo, que muitas vezes saltam de relação em relação, saltam de trabalho em trabalho e estão sempre à procura de algo diferente, algo que as preenchem e não percebem muitas vezes que a questão está nelas, não é? Aquele vazio permanente. Isto é uma coisa, uma perturbação de personalidade particular, que nós chamamos de estado limite ou borderline, e isto a propósito que são traços que acompanham o indivíduo desde novo e que têm a ver lá, novamente, com a parte biológica e com a parte da aprendizagem ao longo da vida. Eu perguntava-lhe, por exemplo, uma criança normal, as notas, as exigências dos pais ou encarregados de educação, depois o ensino secundário, a universidade, se for o caso, depois o mundo do trabalho, as relações amorosas no entretanto, as doenças, a reforma e a velhice. Passamos a vida ansiando... E tudo isto? Sim.
Eu diria que nós começamos logo com uma grande ansiedade, não é? Que é a ansiedade de morte. Nós começamos e morremos. Portanto, vários filósofos... As pessoas não me falem nisso, não é? Vários filósofos dizem que a maior angústia do homem, portanto, e há vários, não é? Portanto, que se debruçam sobre isso. Uns mais otimistas, como Heidegger, que dizia que, de facto, a morte faz parte da vida e nós, para termos vida, temos morte e, portanto, faz parte deste circuito. Outros mais pessimistas e mais, menos otimistas, como Sartre, por exemplo, e que de facto dizem que a morte é a grande angústia do ser humano, não é? E portanto nós permanentemente, nós como ser humanos somos seres pensantes, não é? E temos esta questão da consciência, não é? E a consciência faz com que nós estejamos angustiados com muitas questões existenciais, nomeadamente a morte, não é? Mas não indo por aqui, portanto, há questões pragmáticas do dia-a-dia que nos provocam muita ansiedade. E essa ansiedade pode ser não só questões que no fundo que são os marcos da nossa vida, a escola, a entrada na escola, as relações interpessoais, o mundo laboral, etc, etc. Portanto, o casamento, enfim, a morte familiar, portanto, coisas que todos nós temos que passar. Há outras situações que são muito típicas da própria civilização, e é uma coisa que é muito falada neste livro, que a ansiedade, e já existia um autor do início do século XX, fim do século XIX, início do século XX, que dizia que de facto que a ansiedade, onde está a civilização, está a ansiedade. A ansiedade é a doença da civilização. A aceleração, não é, da nossa sociedade, a competitividade, o ser melhor que o outro. A competitividade, exatamente, desde sempre. E nos últimos tempos a globalização e a velocidade alucinante da informação. A internet. A internet, de que faz parte a globalização, não é? Portanto, a globalização da informação, a globalização do contacto social, ou seja, eu posso ter, do contacto interpessoal, eu posso ter um contacto toda a hora através da internet com um familiar que está no outro lado do mundo, que é uma coisa muito positiva. Eu posso ter acesso à informação em 1 minuto, só que o facto de eu estar constantemente dependente de informação nova, a maioria das vezes sem qualidade, não é? Como sabe, não é? É algo que hiperativa o nosso cérebro de uma forma, desde a infância, nós vemos os miúdos pegados aos telemóveis, não é? Criam-se dependências de informação, dependências de nova informação, portanto é uma contínua informação que está a entrar no nosso cérebro, a maioria das vezes sem qualidade, e que hiperativa o nosso cérebro e que promove, em muitos casos, o surgimento da ansiedade. Uma coisa tão simples como a ausência de um like ou de uma resposta a uma pergunta que nós coloquemos a alguém, sim, faz com que desperte em nós uma ansiedade que nós não conseguimos reprimir? Isso tem a ver com outra questão, não é? Isso tem a ver com uma questão mais profunda, que é a questão da própria autoestima e do ser humano de hoje em dia, não é? A autoestima que depende desde sempre, e não vale a pena nós sairmos dessa evidência, a autoestima depende muito do reforço do outro. Depende desde a criança, depende do reforço da mãe, do pai, dos amigos. Nós dependemos muito para a construção da nossa própria autoestima do contacto pessoal. O problema do contacto interpessoal, o problema dos contactos interpessoais de hoje em dia é que não têm qualidade nenhuma, não é? Não há contacto interpessoal profundo, não se valorizam. Nem são feitos ao vivo. Não são feitos ao vivo e não têm tempo. Nós não permanecemos, não é? Não existe permanência, não existe continuidade, não existe estabilidade do contacto interpessoal. As relações interpessoais, as relações afetivas, são superficiais, não se valoriza. Por isso é que há tantos divórcios que cada vez mais? Existe o que se diz é que existe uma tendência para um reforço narcísico da própria pessoa, ou seja, as pessoas portanto, o próprio ambiente, a própria sociedade dos dias de hoje faz com que as pessoas se escondam
forjando quase uma autonomia, uma independência que não existe, não é? O próprio Heidegger dizia que nós fomos postos neste mundo com o outro e com o mundo. Não existe eu sem o outro e sem o mundo. Não existe. Nós sozinhos não somos não ninguém. Existe. E existe neste momento uma certa tendência, eu diria que até filosófica, não é? Porque nós vemos uma série no Facebook, em todo lado, tu bastas-te a ti mesmo, vai para o nosso retiro, desvincula-te das pessoas, tens que viver sozinho, Isso não existe. Isso é ficção. E o que acontece é que faz com que as pessoas não invistam nas relações, não invistam nos outros, e depois acabam por se afastar, forjar uma autonomia que não existe, aparente, e refugiam-se nestas questõezinhas. O Facebook, os likes no Facebook, os aplausos. Eu costumo falar numa forma interessante, numa questão interessante. Eu conheço várias pessoas que estão por trás destes movimentos que tentam criar esta autonomia forjada nas pessoas e que fazem palestras e que as pessoas vão frequentando estas palestras e que apesar de às vezes dizerem algumas questões interessantes, batem muito nesta tecla para as pessoas se autonomizarem, para não dependerem de ninguém, para não criarem relações de interdependência, não sejam dependentes dos outros, e depois essas próprias pessoas dependem das pessoas que lá vão. E quando deixam de ter aplausos, não é? Quando deixam de ter likes, quando deixam de ter pessoas que aparecem nas suas palestras, não é? Existe um vazio tremendo, porque elas não investiram realmente em relações profundas. Estão a alimentar a superficialidade. A ausência de ansiedade também é um mau sinal? A ausência de... Eu diria que se é que ela existe. Eu diria que a ausência de ansiedade no seu total, na sua totalidade, acabaria por identificar uma ausência de ressonância emocional perante o mundo, que é muito negativa, não é? Ou seja, nós temos que ter ressonância do que nos acontece, não é? Temos que reagir ao que nos acontece. Se não reagirmos ao que nos acontece, somos amorfos, não conseguimos, não somos humanos. Eu diria que é praticamente uma característica do ser humano e do ser vivo, não é? O reagir ao que nos acontece. E perante este quadro de ansiedade, como é que ela poderá ser combatida? É através de ansiolíticos, antidepressivos ou de outra forma? Portanto, a ansiedade, quando se instala, como todas as perturbações psiquiátricas, como depende de uma base biológica, não é? E de uma base ambiental, o tratamento vai ser de duas formas. Só uma questão, Diogo. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, sem dúvida. Cada caso é um caso. E, portanto, há dois tipos de tratamentos que estão muito bem comprovados, ok? E eu diria que é importante as pessoas terem cuidado, que há muitos tratamentos que são alardeados, que são publicitados na internet como sendo tratamentos milagrosos. 2 pontos. A maioria das vezes não há qualquer evidência. Segundo, pode haver alguma evidência, em alguns casos mais específicos, mas não há evidência suficiente. E segundo ponto, avaliar a qualidade científica de quem está por trás, ok? Que nunca sabemos quem é. A maioria dos casos, infelizmente, não sabemos quem é. Okay? É a chamada fake news. Pronto, exatamente. E o problema é que estas pessoas e estas entidades estão na televisão, estão na rádio, estão no Facebook, estão em todo lado. Ok? Infelizmente, hoje em dia, para nós termos uma boa equipa de marketing, é apenas preciso dinheiro, não é? Portanto, isso é muito complicado. Portanto, as questões éticas deviam ser mais cuidadas, a meu ver, nos mídia. Enfim, isso levar-nos-ia para outra conversa. Relativamente ao tratamento, os tratamentos não são perfeitos, mas eu uso apenas tratamentos científicos que estão baseados na evidência. Okay? De que forma? Tratamentos biológicos, farmacológicos, em que termos
para o tratamento da ansiedade antidepressivos específicos para a ansiedade. Hoje em dia os antidepressivos chamam-se antidepressivos porque foram inicialmente utilizados para o tratamento da depressão. Depois houve um grupo de antidepressivos que se verificou que funcionava muito bem na ansiedade. São aqueles que atuam a nível da serotonina, os inibidores seletivos da reabsorção de serotonina, e são muito eficazes. Vão tratar a ansiedade pela raiz, ok? Que está muito associada à parte da serotonina, tem muito poucos efeitos secundários. Nós temos medicamentos muito recentes que não têm praticamente efeitos secundários. O último efeito secundário que era... nós tínhamos medicamentos que não tinham efeitos secundários praticamente nenhum, só tinham um, que era... Em algumas pessoas podia existir, noutras não, mas quando existia era complicado, que era a redução da libido, ok? Nós neste momento temos medicamentos que já não se associam sequer a esse problema. Para os casais então é fatal. Para os casais então é fatal. Portanto, nós temos neste momento medicamentos que não se associam a esse problema, ok? Porque no outro dia recebia na mensagem, o doutor diz que não tem medicamento nenhum, que os medicamentos não têm problemas nenhuns, mas os medicamentos SSRIs, que são estes da serotonina, acabam com a vida sexual da pessoa. Hoje em dia há medicamentos que não mexem sequer nessa questão. Pronto. Depois, há pessoas que são tratadas, isto é muito importante, com ansiolíticos durante períodos muito longos. Infelizmente, chegam-nos aos nossos consultórios pessoas que tratam, muitas vezes até automedicam-se. Pergunta-me como, eu não sei. Pergunta-me como é que arranjam os medicamentos, não sei. Internet? Não sei explicar. É uma hipótese. Não sei explicar. Eu uma vez posso dizer que tive uma paciente que teve uma tentativa de suicídio com calmantes e que obteve esses medicamentos sem receita médica. Mas, portanto, voltando à questão, ansiolíticos podem ser prescritos por um médico psiquiatra ou por um médico com algum conhecimento nesta área, com alguma especialização nesta área, durante um período restrito, ok? Porque podem provocar dependência e alterações até a nível da memória, etc, etc. Portanto, podem ser utilizados com cautela e com segurança por um médico especializado na área, ok? Não devem ser tomados nunca por autodeterminação e não devem ser também utilizados, prescritos por outro tipo de médicos durante um período muito prolongado. Portanto, geralmente começa-se por uma combinação de ansiolíticos com antidepressivos especializados e depois retiram-se os ansiolíticos e mantém-se por um período mais longo os antidepressivos. Psicoterapia. A psicoterapia que está mais comprovada a sua eficácia nesta área é a cognitivo-comportamental. Okay? Isso traduzindo por miúdos, o que é? Cognitivo, vamos mexer no pensamento, comportamental, vamos mexer no comportamento. De uma forma muito geral, na ansiedade nós vamos tentar avaliar quais é que são os pensamentos mais disfuncionais da própria pessoa, nomeadamente os medos. Imaginem, nós temos pessoas que têm medos de problemas que podem resolver, medos de problemas que podem resolver só parcialmente, medo de problemas que não podem fazer absolutamente nada. Medos de problemas que não podem fazer absolutamente nada, por exemplo, medo de que vai haver um tremor de terra. O que é que eles podem fazer por isso? Não é? O que é que podem? Não podem controlar, não é? Portanto, depois, medo de ser despedido. É algo que podem controlar de uma forma e de outra forma não podem. Portanto, podem tentar fazer o melhor que podem no trabalho, ok? Mas não está nas mãos dessas pessoas. O resto não está nas mãos dela. E depois problemas que podem controlar completamente, não é? Nomeadamente, olha, por exemplo, fazer exercício físico para melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. É uma coisa que depende delas, ok? Não pena... Arranjas 1 hora por semana, arranjas meia hora por semana, em vez de ver televisão, ok? Pronto. Portanto, nós temos que identificar quais é que são os problemas que podem ser resolvidos, aqueles que podem ser resolvidos parcialmente e os que não podem ser resolvidos, e depois ajudar a pessoa a tentar aceitar os que não pode e a tentar resolver os que pode. Depois, em termos comportamentais, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, as pessoas que tentam, por questões de ansiedade, evitar
por exemplo, ir a sítios públicos, tentam evitar o contacto social. Temos que estimular as pessoas a ser expostas a esses estímulos. Se as pessoas ficam quietas em sua casa, nunca vão vencer esses estímulos. É contrariando tudo isso, não é? Contrariando, ajudando, no fundo, a pessoa a reduzir a sua ansiedade, não é? Nessas questões, e enfrentando, ajudá-las a arranjar estratégias de enfrentar. Diogo, estamos quase a terminar a nossa pequena conversa, porque de facto este é um tema da ansiedade dos nossos dias tão vasto e tão maravilhoso de detalhar que estávamos aqui um dia inteiro. Uma última questão: podemos fazer autodiagnósticos do nosso próprio comportamento de ansiedade ou não? Só antes de terminarmos, eu queria só muito rapidamente, portanto, falámos no tratamento. Há situações preventivas e eu tenho que falar aqui numa questão que é a atividade física, ok? Eu falei da atividade física, eu não me sentiria bem se não falasse. A atividade física é um fator que pode ser muito útil, quer na prevenção das situações de ansiedade, quer no tratamento, ok? Pronto. E a atividade física, atenção, que há muitos casos que os pacientes me chegam: doutor, eu fui à aula de yoga, começo a ter ataques de pânico, fui à aula de meditação, começo a ter ataques de pânico. Nem sempre os exercícios, e eu diria que em grande parte dos casos, os exercícios que são com menor grau de atividade física são os mais adequados, ou seja, muitas vezes os exercícios que têm mais atividade física e que desgastam mais a pessoa até são os mais adequados para a ansiedade. Relativamente ao autodiagnóstico, os livros feitos por técnicos como este que eu fiz, portanto, a ansiedade nos nossos dias. Como a identificar, como a combater. Exatamente. Livros feitos por técnicos devidamente credenciados, ok? Eu acho que isso é muito importante as pessoas avaliarem isso. Podem ajudar as pessoas a identificar as suas questões e ajudá-las a combater, ok? Muitas das vezes o que estes livros indicam não é formas de autotratamento, mas sim são formas de identificar as situações e de encaminhar as pessoas para os sítios certos, ok? E para ajudá-las como complemento, ou seja, muitos dos meus pacientes que aparecem no meu consultório, digo: olha, leiam estes livros, porque ajudam como complemento do nosso tratamento a lê-los. Volto a sublinhar, e eu acho que nunca é pouco sublinhar que existem muitos livros que não são escritos por técnicos, ok? Que são escritos por pessoas com a maior das boas vontades, mas que não são técnicos. Para ser técnico tem que se estudar, ok? Esta é uma área muitíssimo complexa, mas que infelizmente, por ser tão complexa, temos duas abordagens. Ou uma abordagem por técnicos que com esforço, porque eu sou professor, é mais fácil escrever para os meus pares do que escrever para o público em geral, que com esforço tentam chegar às pessoas. E a segunda abordagem, pessoas que não são técnicas e que tentam aproveitar esta complexidade para fazer uma coisa superficial e que não tem nada a ver e que só desajuda as pessoas. E só desajuda as pessoas. Diogo Teles Correia, autor de A Ansiedade nos Nossos Dias, como a identificar, como a combater. Espero que nestes últimos minutos tenham de facto aprendido, provavelmente sentiram-se identificados em alguma situação, a ter melhor saúde mental e física a partir da leitura desta obra de Diogo Teles Correia. Muito obrigado e até à próxima.